E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinho, mancebinha, tá tudo bem com você? Tá tudo jóia? Espero que sim, espero que você esteja bem, confortável aí no seu assento, no seu reduto de estudos, pronto para arrematar a parte de dinâmica impulsiva. Então, nas aulas que se antecederam, né? A gente falou de grandezas que precisam ser definidas para a gente estudar de forma mais abrangente a interação entre os corpos. Então nós falamos do impulso da força, que é a força vezes o tempo. Falamos do momento linear, da quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. Falamos da quantidade de movimento de um sistema de corpos, que é a soma vetorial, né, dessas quantidades de movimento de cada corpo, e falamos do sistema mecanicamente isolado, ok? Que é o sistema em que as forças externas são desprezíveis ou não existem ou se anulam, e aí a gente tem a conservação da quantidade de movimento. Hoje a gente vai estudar um caso particular, que é o de choques, no caso os choques frontais. O choque frontal, pessoal, é aquele choque em que não tem mudança de direção da velocidade, certo? Pode ter mudança do sentido, mas não tem a mudança de direção. Por isso o nome choque frontal. Quando a gente analisa um choque, são três momentos que a gente precisa identificar. O primeiro deles é o movimento da aproximação, certo? Então, para se ocorrer o choque, um corpo tem que estar se aproximando de outro. Pode ser uma parede, um obstáculo, ou pode ser outro corpo. Então tem um momento de aproximação. Aí tem aquele momento, aquele intervalo de tempo da interação do corpo com o outro, beleza? É nessa interação que a gente aplica o princípio fundamental da dinâmica para valores médios, para ver o que vai acontecer com a quantidade de movimento do corpo. E posteriormente, a gente tem um terceiro momento, que é o terceiro momento, que é o de afastamento, quando acontece afastamento, né? Pode ser que os corpos se juntem e continuam se movimentando juntos, tá? No caso aqui, eu estou exemplificando um choque frontal num obstáculo fixo, então a gente vai ter a variação da quantidade de movimento do corpo. Quando esse choque, né, quando essa interação é apenas com forças conservativas, a gente teria a conservação da energia mecânica. Não haveria a dissipação dessa energia. É bastante difícil encontrar no dia a dia choques desse tipo. Por quê? Porque a grande maioria dos choques a gente tem uma deformação que não volta, a gente tem o som que foi parte da energia dissipada, a gente tem o calor que foi parte da energia dissipada, enfim, a gente tem várias energias envolvidas aí que podem estar se transformando de uma modalidade em outra, tá? Essa situação de conservação da energia é só quando agem forças que não são dissipativas, que são forças conservativas, beleza? Para a gente estudar de forma mais abrangente os choques, a gente vai definir um coeficiente denominado coeficiente de restituição, tá? Ele vai permitir que a gente identifique o choque que está acontecendo. Vocês vão entender em breve qual que é a jogada. A definição é o módulo da velocidade de afastamento depois do choque dividido pelo módulo da velocidade de aproximação, ou seja, antes do choque, antes da interação em si, beleza? O valor desse coeficiente vai definir, vai nos ajudar a interpretar qual choque que está acontecendo. Nós vamos ver três tipos de choques, já, beleza? Muito bem. Outra situação bastante interessante de se analisar é o choque entre dois corpos, tá? Então, olha só, nós temos novamente aqueles três momentos, né? O primeiro momento é quando o corpo A está se aproximando do B. Lógico que o corpo A tem que ter uma velocidade maior que o do B para conseguir alcançar, beleza? Aí tem a interação entre esses dois corpos, a deformação deles, a restituição que acontece em um intervalo de tempo muito rápido, tá? E depois a gente tem o afastamento, o eventual afastamento, porque nada impede deles irem juntos. Lembra nos exemplos que nós vimos na aula passada do peixinho que é engolido, da locomotiva que gruda no vagão, né? Que são situações em que os corpos passam a se movimentar juntos, tá? Pode ter o afastamento entre eles, mas também eles podem, depois da interação, se movimentar juntos, tá? Mas são esses três intervalos de tempo.
Nesse choque entre os corpos aí, se as forças externas forem insignificantes, se elas se equilibrarem ou se elas não existirem, a gente tem um sistema mecanicamente isolado, que é onde conserva a quantidade de movimento do sistema, beleza? Então a gente tem choques, né, que a quantidade de movimento é conservada do sistema, que são os sistemas mecanicamente isolados. Aí a gente tem um gráfico que mostra esses três momentos, né? Inicialmente os corpos se movimentando com velocidade constante e se aproximando, porque a do A é maior que a do B. O instante em que as velocidades estão mudando, ou seja, está acontecendo a variação da quantidade de movimento para cada corpo, tá? E depois a velocidade de afastamento entre eles. Se a gente tem um sistema mecanicamente isolado, a quantidade de movimento do sistema, a soma vetorial antes e a soma vetorial depois vai dar o mesmo valor. Não confundir com a quantidade de movimento do corpo em si, beleza? É isso, tá bom? Então, aí a gente tem um sistema mecanicamente isolado. Muito bem. O coeficiente de restituição também é definido para choques entre dois corpos. Então a velocidade de afastamento é o que a gente chama de VB', né, depois da interação, menos o VA'. Aí você tem que adotar uma orientação para a trajetória para identificar qual sinal você vai usar, se a velocidade está a favor ou se a velocidade está no sentido oposto ao dessa orientação. E esse sinal você vai pôr ali nos valores da velocidade também, ok? Então é o VB' menos VA', que é a velocidade de afastamento, e o VA menos VB, que é a velocidade de aproximação. Então esse é o coeficiente de restituição no caso de choques entre dois corpos, belezeira? Feito isso, galera, a gente vai identificar agora os tipos de choque, tá? Existe um choque que é chamado de perfeitamente elástico. É o choque onde nós temos a conservação da quantidade de movimento e a conservação da energia mecânica. Esse é o perfeitamente elástico. O parcialmente elástico é quando a gente tem uma dissipação da energia mecânica. A gente tem a conservação da quantidade de movimento do sistema de dois corpos, tá? Mas tem dissipação de energia. E quando os corpos saem juntos, quando a gente tem um grudado no outro depois da interação, a gente tem o choque inelástico, que é o choque de maior dissipação de energia mecânica possível. Ok? É nesse choque que a gente tem a maior dissipação de energia mecânica, a energia mecânica do sistema convertendo em outras modalidades. Belezeira? Lembrando que para esses dois corpos nós estamos considerando um sistema mecanicamente isolado. Portanto, antes e depois, o sistema tem a sua quantidade de movimento conservada. A soma, beleza? Vetorial. E aí, a gente também pode identificar os choques por meio do coeficiente de restituição. Então veja, essa é a definição do coeficiente de restituição. Se o choque for perfeitamente elástico, a velocidade de afastamento é igual à de aproximação. Então, o E é igual a 1. O coeficiente de restituição de um choque perfeitamente elástico, o E é igual a 1. Quando o choque é parcialmente elástico, esse coeficiente vai estar entre 0 e 1, tá? Nem é 0, nem é 1. Vai ser um número decimal aí, beleza? E quando o choque é inelástico, quando os corpos se juntam e a velocidade de afastamento é 0, o coeficiente de restituição é 0. Então, por meio do coeficiente de restituição, a gente também consegue identificar qual é o choque que está acontecendo. Se ele é o perfeitamente elástico, se ele é o parcialmente elástico ou se ele é o inelástico. Beleza, galera? Com isso, a gente finaliza a parte de dinâmica impulsiva. Falamos do princípio fundamental da dinâmica, como ele veio ao mundo pelo Newton, que é pela variação da quantidade de movimento pelo tempo. Vimos o teorema do impulso, vimos a grandeza impulso, vimos a grandeza quantidade de movimento, vimos o sistema mecanicamente isolado, em que a soma vetorial antes é igual à soma vetorial depois das quantidades de movimento, ou seja, a quantidade de movimento se conserva. E nessa aula a gente arrematou com um tipo de choque que é o choque frontal, beleza? Além de definir o coeficiente de restituição, que permite nos identificar qual é o choque, qual é o tipo de choque
que está acontecendo. Feito o jogo, galera? Muitíssimo obrigado por sua ilustre presença. Grande abraço, tamo junto e até a próxima!